Abra aí sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos, capítulo 95. Livro de Salmos, capítulo 95. A partir do verso 1, Salmo 95. Eu vou ler na Ara. Diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo de coração ingrato, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos à sua presença mais uma vez. Nós clamamos que o seu Espírito Santo, que começou já uma boa obra nas nossas vidas hoje, venha, Deus, terminar essa obra, que o Senhor venha fazer aquilo que deseja fazer e ministrar aos nossos corações a sua palavra, Deus. Esse é o nosso desejo. Vem, fala conosco, fala aos nossos corações, mostra, Deus, a nós aquilo que precisa ser ajustado e transformado, aquilo que o Senhor pode e deseja fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido, olha só, o livro dos Salmos, se você tiver aí condição de olhar, de conferir, mas eu acredito que você saiba disso, ele tem 150 salmos, que não foram organizados aí no livro de modo aleatório, né? Esses salmos não foram numerados e organizados para que se montasse, né, o livro dos Salmos, e eles não foram colocados aí de modo aleatório. Dentro do livro de Salmos existem 5 livros. Então, se você pegar uma Bíblia, começar a folhear aí, em algum momento você vai achar lá, livro, logo no início você vai ver livro 1, você começa a folhear, vai ver lá, livro 2, livro 3, 5 livros. Os Salmos também não estão distribuídos nesses livros, né, de modo igual. São 150, então seria aí 30 salmos para cada livro, né? 5 vezes 30 dá 150, mas não é assim que está distribuído. E cada livro desse, ele contém os salmos que apontam, que direcionam para um tempo da vida do povo de Deus. Então, o livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E a mensagem desses salmos, do 1 ao 41, está focada na formação do povo de Deus, na formação do povo da aliança. Depois você vai para o livro 2, do Salmo 42 ao 72. Você tem agora a consolidação do reino, você tem o tempo do reino, o tempo dos reis. Então os salmos que estão concentrados nesse livro 2 se voltam para o tempo dos reis. No livro 3, que vai do Salmo 73 a 89, você tem um tempo agora de crise, porque os salmos aí vão se remeter ao período do exílio. Você vai se lembrar que a porção norte do reino de Israel foi cativa, foi levada em exílio pela Assíria e foi completamente destruído. A porção sul do reino foi levada em exílio pela Babilônia. Então os salmos do livro 3, de 73 a 89, retratam essa crise, esse período do exílio. No livro 4, dos Salmos 90 a 106, a gente tem ainda o período do exílio. Então são ainda salmos
que estão falando da crise, do momento de crise. Porém, a diferença é que agora você tem uma menção de uma esperança vindoura. Então, os salmos agora tratam, além do período do exílio, de uma futura esperança, da possibilidade de uma esperança vindoura. E o último livro, do Salmo 107 ao 150, você tem agora o tempo de gratidão, de adoração e de completa restauração do povo de Deus. Inclusive, no Salmo 150, fecha-se ali com um clamor de louvor a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É assim que a gente vai analisar ali nos Salmos. O Salmo 95, que nós lemos então, ele está dentro desse quarto grupo, desse quarto livro aí, que trata de um período ainda de exílio, de tristeza, de dor, de complicação. Porém, há um vislumbre de esperança. E eu queria que a gente, com esse pano de fundo, com esse entendimento, de que nós estamos lendo um salmo que tem uma lógica, não é? Ou seja, nós estamos lendo um salmo, nós lemos um salmo que está num grupo que retrata um período difícil do povo de Deus. Eu queria que a gente voltasse nos versículos e fosse analisando o que está acontecendo, o que o salmista propôs aí para nós no Salmo 95. A gente sabe então que o período é um período difícil, de crise. Há uma esperança, mas um período complicado. No primeiro verso, ele faz um convite para nós. Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor. E aí agora ele vai começar a colocar palavras de júbilo e adoração. De um louvor extremamente alegre diante do Senhor. No verso 2 ele fala, vamos sair ao encontro dele com ações de graça, ou seja, com gratidão, com ações que expressem a nossa gratidão. Vamos cantar a ele salmos. Está escrito, vitoriemo-lo com salmos, ou seja, vamos cantar a respeito das vitórias de Deus por meio dos nossos salmos. É um convite, é um comportamento, o salmista nos convida para um comportamento que não combina com a realidade, que não faz jus à realidade. A realidade é uma realidade difícil, mas o convite do salmista é para profunda alegria. E ele usa uma expressão aí no verso 1, nós vamos celebrar ao rochedo da nossa salvação. E essa expressão, rochedo da salvação, significa garantia e segurança. Então o convite, por mais que seja estranho, porque o tempo é um tempo de crise, e geralmente na crise nós nos entristecemos, nos preocupamos, ficamos mais para baixo, mas o salmista está nos chamando para alegria, para celebração. Por quê? Porque nós temos o rochedo de salvação, e nele nós temos garantia de segurança. Por isso, o convite para a adoração, por isso o convite para a celebração, mesmo em meio a um tempo complicado. Amém? No verso 3, a partir do verso 3, nós temos agora um relato sobre Deus. E o verso 3 começa com um porquê. Esse porquê é um porquê de explicar. Então ele vai começar a explicar, é como se ele estivesse dando a nós uma explicação da seguinte forma. Nós estamos num momento de crise, é um momento complicado, mas eu estou convidando você a adorar e a celebrar a Deus com alegria. Por quê? E aí ele vai explicar agora, no verso 3, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima dos deuses. Primeiro, porque não há ninguém superior ao nosso Deus. É como cantamos hoje, Ele é maravilhoso, admirável, não tem ninguém superior ao nosso Deus. Então, simplesmente porque não há Deus como o nosso Deus, é que nós vamos cantar a Ele, mesmo que o tempo seja um tempo de crise. Nos versos 4 e 5, ele coloca agora as obras das mãos de Deus, aquilo que nós não temos condição de fazer ou de possuir. No verso 4 ele fala da profundeza da terra e da altura dos montes. Então ele começa a colocar extremos. Por quê? Porque nós vamos adorar a Deus, por quê? Porque nas mãos dele estão as profundezas da terra e também as alturas dos montes. Por quê? Porque dele é o mar, dele é toda a vastidão da água, mas dele também são os continentes. Ele é dono de tudo, a ele pertence tudo, tudo é obra das mãos dele, por isso nós vamos adorá-lo. Amém? E agora, nos versos 6 e 7, o salmista faz um outro convite. Ele começou no verso 1 com um convite de celebração. Agora ele faz outro convite. Nós estamos num tempo de crise.
Vamos adorar e celebrar a Deus. Quem é? Por que vamos fazer isso? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus grande, poderoso, porque em todas as coisas estão sob suas mãos. E aí agora Ele faz um segundo convite: vinde. Agora nós vamos adorar a Deus, prostrados diante dEle, ajoelhados diante dEle, em humilhação diante dEle. E aí o salmista nos coloca no nosso lugar agora. E isso faz um contraste com o poder de Deus. Deus tem em suas mãos as profundezas da terra, os pontos mais altos da terra. De Deus são os mares, de Deus é tudo que foi criado, é obra das mãos dEle. Mas e nós? No verso 7, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelha da sua mão. Por isso, nós vamos nos ajoelhar, vamos adorar a Deus, vamos nos curvar a Ele. E vamos dar a Ele honra, louvor. Vamos nos humilhar debaixo da sua poderosa mão. Esses dois convites, tanto para o louvor jubiloso, quanto para a adoração, são feitos em meio a um momento de crise do povo. E aí, a partir do verso 7, vai comigo lá, Salmo 95, 7. O salmista agora faz uma virada, o salmo muda completamente. Ele usa a expressão no verso 7. Na parte B do verso 7, hoje, se ouvires a sua voz. Então até aqui é alguém falando a respeito de Deus. O próprio salmista, obviamente. Hoje, se ouvires a sua voz, a voz de quem? Voz de Deus. Não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia de Massá no deserto. Quando os vossos pais, aí agora muda, me tentaram. Agora, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Quando os seus pais me tentaram, me pondo à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse: é um povo de coração ingrato, que não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A partir do verso 7 tem essa mudança. Até lá, o salmista estava se comunicando com a gente. A partir do verso 7, muda. E agora Deus começa a falar. Né? Ele começa a colocar, quando os pais rejeitaram ou tentaram ao Senhor. E ele cita aí dois momentos. Dois momentos são citados aí no nos versos 8 e 9, onde se cita o dia de Meribá. Isso são classificados como o dia da tentação a Deus e o dia da provocação a Deus. O dia da tentação está em Êxodo capítulo 17. Você vai se lembrar que é uma história bem famosa. O que ele está falando aqui? Não me coloquem à prova, não me endureçam o coração como fizeram os seus pais no dia de Meribá. O que é isso? Quando a gente volta em Êxodo 17, o povo estava com sede no deserto. E com sede o povo começa a reclamar com Moisés. Queremos água, precisamos de água. Será que foi para morrer de sede que Deus nos mandou aqui para cá? Era melhor ter ficado no Egito. E começa a reclamação para cima de Moisés. Moisés vai então a Deus, dizendo: não tem água, o povo está reclamando. E aí Deus dá ordem a ele: pega aí o seu cajado, a vara, vai lá, acerta na rocha. E dela vai brotar água. Então brota a água para o povo beber. Mas nesse texto tem algo muito interessante ali, e por isso que a gente coloca como o dia da tentação. O povo pergunta assim: Deus está mesmo no nosso meio? Ele está mesmo aqui? Consegue visualizar? Depois é o dia da provocação, que é um pouco pior. Você vai lembrar em Números, capítulo 13, outra história famosíssima, quando Moisés manda 12 espias para a terra prometida. Os 12 espias voltam, história famosa. 10 dos 12 espias falam: a terra, quer dizer, todos os 12 espias falam: a terra é maravilhosa, muito boa mesmo. Mas 10 vão dizer: mas não dá para nós não. Tem gigantes, eles são muito poderosos. 2, Josué e Caleb, vão dizer: não, a gente consegue, vamos lá. E aí esse texto é famoso, Números 13. Em Números 14, o povo agora vai dizer assim: não dá para nós. Vamos voltar para o Egito. Vamos de volta. Vamos voltar para lá. Na verdade, era melhor nem ter saído de lá. Porque lá a gente tinha terra, a gente tinha casa, a gente tinha as coisas. Vamos voltar para o Egito. Esse é o dia da provocação. É o dia que Deus se ira contra esse povo.
Moisés, mais uma vez, clama pelo povo, e é quando Deus fala assim, ó, tá bom, eu vou receber o seu clamor, mas esse povo não vai entrar na terra. Eles não vão entrar, eles vão peregrinar pelo deserto até que morram. E os filhos deles é que vão entrar, outra geração é que vai entrar na terra prometida. E é por isso que a gente lê no final do Salmo 95, quando o Senhor diz, por isso jurei na minha ira, eles não vão entrar no meu descanso, não entrarão lá. Se referindo, obviamente, à terra prometida. Como assim? Esse povo foi tirado do Egito, eles eram escravos lá. Estavam escravizados. O Senhor vem, promove grande libertação sobre eles, com vários milagres, incontestáveis de que a mão de Deus estava ao redor, estava com eles. 10 pragas, eles saem de lá, Faraó vem, atrás deles o mar abre, eles atravessam o mar. Você vai se lembrar, de dia, no sol, no deserto, uma nuvem os protegia. De noite, no frio do deserto, uma nuvem de fogo estava sobre eles. Temos fome, chove pão. Queremos carne, dá carne para o povo. Estamos com sede, água. A mão de Deus o tempo inteiro ao redor deles, com eles, por eles. Para chegar num momento, eles falar, vamos voltar para o Egito. Porque lá é que era bom. Lá é que era legal. Então, é isso que o salmista está dizendo. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não faça como os seus pais, na tentação e na provocação, que mesmo diante de todos os milagres de Deus, decidiram pelo Egito, queriam no coração deles o Egito. Eu jurei, diz o Senhor, eles não vão entrar no meu descanso. Amém? Para nós, como a gente aplica isso? Fazendo um paralelo, nós também estávamos em um Egito, escravizados, pelo pecado. O homem sem Cristo, que não conhece, ou que não tem o sangue de Jesus sobre ele, ele ainda é escravo do pecado, escravo do inferno, escravo de práticas que vão conduzir para a morte eterna. Mas Deus, porque é misericordioso, entregou o seu Filho. E Jesus nos livra do pecado, da obra do pecado. Amém? Nós somos livres da obra do pecado, fomos colocados em liberdade por Deus. Feitos, aí a gente começa a ver agora a mão de Deus por nós e através, por nós e em nós. Porque Ele primeiro enviou o seu Filho, sacrifica Jesus, para que eu e você pudéssemos ser livres do pecado. Amém? Então éramos escravos, não somos mais. Mas Deus faz mais. Agora nós somos filhos dele, herdeiros com Cristo. E aí nós estamos em uma jornada. Em qual jornada? Uma jornada em rumo ao descanso, ao grande dia do Senhor. Quando esse dia chegar, de fato descansaremos. Amém? Você vive por esse dia. Você é um cristão. Amém? Você vive por esse dia. É para que esse dia chegue. Tudo que a gente faz, toda a forma como nós vivemos, é para que esse dia chegue. Agora, nós não podemos correr o risco de Deus olhar para nós e dizer, não vão entrar no meu descanso. É justamente isso que o escritor aos Hebreus está tratando, lá na carta aos Hebreus. Eu queria que você fosse comigo, o livro de Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7. Carta aos Hebreus. A gente não sabe quem escreveu, mas escreveu para cristãos. Para gente que acreditava em Jesus e que estava sendo perseguido por causa do Evangelho. Gente que estava passando por um momento difícil, por situações difíceis. Assim como nós passamos todo dia por situações difíceis. E aí, em Hebreus, capítulo 3, verso 7, o escritor faz coro ao salmista no Salmo 95. Ele diz as mesmas coisas. Hebreus 3, 7, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não
conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O escritor aos Hebreus está fazendo coro ao Salmo 95, dizendo, da mesma forma como aquele povo vacilou e não entrou no descanso de Deus, nós agora, vivendo a nossa vida, debaixo de várias situações como nós estamos, nós não podemos também vacilar, para que o Senhor não venha e diga a nós agora, vocês não vão entrar no meu descanso, não são dignos do meu descanso. E a partir do verso 12 de Hebreus 3, o escritor começa a colocar então alguns elementos, para que se a gente conseguir ler e obedecer isso, obviamente nós não cairemos no mesmo erro daquele povo no deserto. E é aqui que eu queria que a gente focasse. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos entender, para não cometermos esse mesmo erro. Para que o Senhor não olhe para nós, de forma individual e de forma coletiva como igreja, como olhou para aquele povo lá, de forma tão desgostosa, de forma tão complicada. Então, Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12, vai lá comigo, Hebreus 3, 12. Primeira coisa que o escritor vai dizer, então, debaixo dessa consciência, ele vai colocar, tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Primeira coisa que ele diz, tenham cuidado. E eu quero que a gente entenda, nós não podemos, como aquele povo, é a primeira análise desse texto, nós não podemos, como aquele povo, em meio às dificuldades, começar a olhar para os campos do Egito. Entende? Nós não podemos, em meio às dificuldades, começar a praguejar contra Deus e dizer como o povo disse, será mesmo que Deus está no meio de nós? Você já viu, ou já escutou de alguém, ou talvez você mesmo já disse isso, quando a coisa na sua vida aperta, na minha vida aperta, aí fala, gente, será que Deus está comigo mesmo? Por que se Deus está comigo mesmo, por que Ele não fez assim, por que Ele não fez aquilo, por que Ele não fez daquele jeito? Nós não podemos fazer isso. Porque essa conduta é uma conduta de um perverso coração mergulhado na incredulidade. Por quê? Porque se você fizer rebobinar aí a fita, você entendeu, né? Quem é mais moderno não entendeu. Mas se você voltar aí, se você for lá atrás, comece a contar na sua mão todos os milagres e todas as coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida. Não vai caber em uma mão só. Você vai conseguir se lembrar, Deus curou, Deus abriu uma porta, olha, eu estava necessitado, precisava disso, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Aí agora a gente está num momento de crise, não tem água. Será que Deus está no nosso meio mesmo? Não era melhor ter ficado no Egito? A gente começa então, e o que o salmista, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Tenham cuidado, vigia, para que não haja em você esse coração perverso, cheio de incredulidade. Lembre-se da poderosa mão de Deus. E aí a gente volta no Salmo 95, então. Mesmo em um meio complicado, mesmo quando as coisas estão difíceis, vamos lembrar do convite do salmista. Vamos louvar a Deus. Vamos dar a Ele honra, louvor. Vamos nos prostrar. Por quê? Porque Ele é um Deus grande e poderoso, digno de todo louvor e de toda honra. Amém? Tem uma outra coisa que está aqui nesse verso 12. Que é o termo cuidado. Quando a gente vai no original, do como que a palavra foi escrita no original em grego, esse termo aí, cuidado, significa ter discernimento através da visão. É isso que o termo cuidado significa. É como se o autor estivesse colocando assim, olha, presta atenção em como você está discernindo as coisas ao seu redor. Que coisas? Tudo ao seu redor. E não permita que esse discernimento polua o seu coração. Ou seja, não tire conclusões, não emita opiniões fundamentadas no lugar errado, fundamentadas em um coração perverso e de incredulidade. Tenha cuidado,
Cuidado, tenha discernimento. Faça a leitura correta das coisas que estão ao seu redor. Entenda de forma correta o mundo ao seu redor. E isso tem nome. Quando nós emitimos uma opinião, todas as nossas opiniões, todos os nossos pareceres a respeito da vida, todo o nosso comportamento sempre estará fundamentado naquilo que nós acreditamos. O nome disso, o nome, talvez, sei lá, técnico que se dá para isso, é cosmovisão. É a visão de mundo que você tem. E é como se ele estivesse dizendo, cuidado, tenha discernimento. Não deixe que um coração incrédulo determine como você enxerga as coisas. Porque toda cosmovisão descentralizada da pessoa de Cristo vai levar o homem para o fracasso, para a dor, para a tristeza, para a injustiça. Toda visão descentralizada de Cristo. Então, o que precisa estar no centro da nossa existência? O que precisa determinar todo o comportamento, todos os parâmetros que nós decidimos para a nossa vida? Cristo. Tudo precisa passar por Cristo. Porque o que é o Evangelho? Em Mateus capítulo 13. O reino de Deus, Mateus 13, 44, é como um tesouro escondido em um terreno. Um homem acha o tesouro lá no terreno. O que o homem faz? Ele deixa o tesouro lá, ele volta, ele vende tudo o que ele tem para poder comprar o campo. Vamos entender. Eu encontrei o Evangelho, o que eu tenho que fazer agora? O tesouro é o Evangelho, é o reino de Deus. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que me desfazer de tudo que eu tenho e sou. Só que geralmente a gente lê isso e pensa, ele vendeu, então ele não amarrou a vida dele no dinheiro, ele não amarrou a vida dele nos bens materiais. Tá bom, tem a ver com isso, mas tem também a ver com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acho. Eu não acho mais que essa vida, a minha vida, vale a pena. Eu deixo tudo para ir lá e possuir aquilo que eu encontrei. Consegue entender? Mas qual que é o nosso problema? O que a gente quer que aconteça? Eu tenho minha vida. Eu encontro o Evangelho, nossa, que coisa maravilhosa. Aí eu pego o Evangelho, eu quero pegar o Evangelho e levar ele lá na minha vida, para usá-lo como uma ferramenta para melhorar as coisas para mim. Como um pó, sabe? De pirlim-pim-pim, para melhorar a minha vida. Nossa, veja que ferramenta maravilhosa, eu encontrei, estava num campo ali. Aí eu pego ele de lá, trago para cá, põe na minha vida, porque agora eu vou enriquecer. Porque agora a minha vida vai ser maravilhosa. Agora vai ficar tudo bem, vou prosperar, agora as coisas vão acontecer na minha vida. Não, é o contrário. A gente deixa a vida, a gente deixa as opiniões, a gente deixa uma visão de mundo, para agora então nos mergulharmos no Evangelho, em outra visão de mundo. Amém? Isso é difícil. Tem muita coisa, irmãos, que a gente faz. E talvez a gente faça com consciência muito tranquila a respeito do Evangelho. Mas a gente precisa entender uma verdade. Consciência limpa não é inocência. Dá para ter a consciência muito limpa e ser completamente culpado. O que eu estou querendo dizer? Se nós não mergulharmos a nossa visão, aquilo que pensamos, sentimos, queremos, almejamos, se nós não submetermos isso ao Evangelho, mas se a gente fizer o contrário, se a gente quiser que o Evangelho se encaixe naquilo que nós pensamos, naquilo que nós achamos, nós vamos começar a usar o Evangelho, usar a mensagem, usar a palavra para nós, e não nos submetermos a ela. Nós vamos começar a caminhar numa visão de mundo completamente destrutiva. E muitas vezes nós vamos ter uma consciência tranquila. Porque as nossas escamas não vão ter caído dos olhos. E a gente vai vivendo a vida. Como se é isso aí mesmo. O Evangelho, eu vou na igreja, é para receber as bênçãos mesmo. É isso que você vem fazer aqui? É? Responde, pode falar, não precisa ter medo.
Você vem aqui receber as bênçãos? Também. E é importante você entender isso, porque o dia que você vier e não tiver bênção, você desespera. Também. Esse é o grande problema, às vezes, de uma visão corrompida. E muitas vezes, por ter no nosso coração governando uma visão corrompida, a gente faz atrocidades e nem se dá conta de que aquilo é uma atrocidade. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo muito exagerado, mas é para que você consiga entender completamente. Você acha que um nazista, ele dormia com a consciência pesada de todas as maldades que ele tinha feito? De maneira nenhuma. Ai, nossa, matei uma família ali de judeus. Oh, Senhor, misericórdia. Não. Consciência tranquila. Por quê? Porque a visão que governava aquele indivíduo é de que aquilo estava certo. Aquilo não eram pessoas, eram inimigos. Aí você está falando que eu estou exagerando. Tá. Vou te dar uma frase. Tem um cara chamado Adolf Eichmann. Ele foi preso na Argentina, depois do fim da Segunda Guerra. Ele era um alto oficial do exército nazista, um dos responsáveis por dirigir os prisioneiros para os campos de concentração. Esse cara foi preso na Argentina, foi levado para Israel, foi enforcado em 1962. Tem um filme, você pode assistir, Operação Final. Filmaço, conta essa história real desse cara, Adolf Eichmann. E aí, numa das gravações, olha o que ele diz. Você sabe quantos judeus foram mortos no regime nazista? 6 milhões de pessoas. Homens, mulheres, crianças foram mortos. Olha a frase desse indivíduo. Se tivéssemos matado 10 milhões de judeus, eu diria com satisfação, bom, destruímos um inimigo. Aí você fala, que cara mau. Não, irmão, é um cara mergulhado em uma cosmovisão, em uma visão de mundo, deturpada, estranha, mas ele dormia com a consciência dele tranquila, de ser um dos responsáveis por 6 milhões de mortes. Por quê? Uma visão distorcida. Agora eu quero que você entenda, se nós pegamos o Evangelho e fazemos dele o que ele não é, nós vamos cometer atrocidades. E vamos estar com a nossa consciência tranquila. Esse é o perigo que nós corremos. Por isso, o escritor está dizendo, tomem cuidado. Submeta-se ao Evangelho. Não é brincadeira. Submeta-se a essa verdade. Porque senão nós vamos chegar diante de Jesus e Ele vai dizer, não te conheço. Vai comigo para Efésios, capítulo 4, verso 17. Efésios 4, 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam a respeito de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade.
De onde que procede todas essas coisas que Paulo coloca aqui? Da verdade. De estar submetido à verdade. Ele está dizendo, deixem para trás o velho homem, vocês aprenderam de Cristo, é uma nova mente, é uma nova forma de viver, deixem para trás todo o trato passado, de corrupção, se renovem o seu entendimento, se revistam do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, e isso procede da verdade. Uma nova pessoa, que enxerga, não fundamentada em si, mas sempre no parâmetro da palavra, da verdade. É assim que nós precisamos caminhar. E é isso que o escritor lá aos Hebreus está dizendo. Tenha cuidado, para que você não seja movido por um coração mergulhado na incredulidade, por um coração corrupto. Amém? Verso 13 agora, lá de Hebreus 3. Se em primeiro lugar a gente tem que tomar cuidado. Hebreus 3, 13. Vai dizer: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortar, essa palavra aí que está sendo usada por ele, significa estar ao lado de, consolar, encorajar, fortalecer, confortar. Isso significa exortação. É um encorajamento ou uma correção em amor que você dá para alguém. Só que eu quero que você perceba que ele não está dizendo para o pastor da igreja exortar a igreja. Ele escreve, exortai-vos como? Mutuamente. Quer dizer que é de irmão para irmão. Quer dizer que não existe uma versão egoísta do Evangelho. Não tem uma versão do Evangelho onde você vive a sua vidinha, entra na igreja, recebe, adora, oferta e vaza. Não tem essa versão. Se você não se envolve, não é exortado, não permite-se ser exortado e não exorta, se você não empresta o seu ouvido aos irmãos, se você não colabora com os irmãos, é simples, você não é irmão. Amém? Ele está dizendo, façam isso mutuamente. É um sentimento de pertencer ao grupo. Eu pertenço a isso daqui. O Evangelho não trata da minha individualidade, é um corpo. Por isso que eu disse antes, eu não venho só pelo que posso receber, eu também venho pelo que eu posso repartir. É isso que é o Evangelho. Eu venho e talvez hoje seja o dia que eu vou ser usado para repartir, o outro vai comer. Consegue entender isso? Nós juntos. Só que o grande problema é que muitos de nós não estamos mais dispostos a isso. Dispostos a sentar diante de outra pessoa, a compartilhar com ela a nossa vida, a abrir o nosso coração, a dizer o que passa pelo nosso coração. Não. Nós queremos, por tradição, entrar na igreja, participar da reunião, levantar a mão quando pede para levantar, sentar quando pede para sentar, ofertar quando pede para ofertar, ir embora e chamar isso de evangelho. Não é. Está perdendo o seu tempo. Se eu não me envolvo com a comunidade, se eu não me envolvo com os irmãos, se eu não estou junto dos irmãos, olho no olho do seu irmão, conversar com ele, escutar se ele tem problema, se ele não tiver, que eu acho difícil, você conta para ele os seus problemas, fala, ora por mim, vamos orar junto, vamos orar pelo Jorge, o Jorjão está lá, vamos orar, vamos nos colocar aqui de pé, vamos orar pela nossa cidade, vamos juntos aqui, sabe, essa comunhão gostosa de estar ali em unidade, em comunidade, não só aqui, mas também espalhados pela cidade, para que haja exortação mútua. Lá nós somos corrigidos, a gente aprende, vendo as pessoas, vendo o que elas falam, como elas fazem, o testemunho delas, a gente aprende. Então nós precisamos pertencer, nos envolver com isso daqui.
e não apenas viver de modo religioso. Olha o que ele está dizendo lá. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu preciso sentar, abrir o meu coração, permitir que alguém fale, não toma esse caminho, não faz isso. Consegue me entender? Nós precisamos disso. Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando é como se estivesse colocando no ombro, dando suporte ao outro. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. O texto não terminou dizendo, é um só Deus, que é o seu Pai, que está sobre você, que age por meio de você e que está em você. Ele não escreveu assim. Age por meio de todos, está em todos, sobre todos, Pai de todos, todos, comunidade. Ah, mas ninguém fala comigo, fala você com os outros. Ninguém me ligou nas minhas dificuldades, ligue você para os outros. Não venha com desculpas. Vamos parar com isso. Vamos parar de milindre. As crianças estão lá em cima, não estão aqui. Aqui estão os adultos. Vamos parar de milindre. Meu líder não me ligou, liga para ele. Você não tem um telefone, não? Vamos parar disso. Ah, porque não me visitou, visita ele. Parece lá com um pão de queijo. A gente precisa parar com isso. A gente precisa começar a dar, e não só ser sanguessuga, sabe? Dá para mim, faz, eu que quero, fala comigo, me ajuda, eu. Não. Faça. Mateus 7,12, faça pelos homens aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Se ninguém faz por você, faz você pelos outros. Esse é o Evangelho, bem-vindos. Né? Aleluia. Vamos terminar, porque tá ruim, né? Tá duro. Vamos lá, Hebreus 3,13, mais uma vez. E tem mais. Queria ler o verso 13, só a primeira parte, quando ele fala, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Depois, no verso 15, ele vai usar o texto de Salmo 95. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Tem mais. Hoje, isso aí significa a urgência que o Evangelho tem. Não é amanhã que a gente tem que mudar. É agora. Hoje. Por quê? Porque amanhã nem existe. A oportunidade que nós temos de mudança é hoje. Que dia que você vai morrer, você sabe? Que dia que você vai morrer e de que você vai morrer? Você queria saber? Misericórdia, né? Saber isso. Que dia que eu vou morrer e de quê? Você não sabe. Por isso a oportunidade que temos é qual? Agora, hoje. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas abra o coração para que haja mudança. Hoje, agora. É isso que ele está dizendo. Não há espaço. O problema é que nós temos sempre uma perigosa sensação de que vai haver tempo. Amanhã eu mudo isso. Não, amanhã eu perdoo. Não, depois eu perdoo. Deixa eu me acalmar. Não, é agora. Hoje. Se hoje você ouviu a palavra de Deus, mude hoje. Tome uma decisão agora diante de Deus. Porque a gente não sabe. Olha o que Tiago diz, capítulo 4, verso 13. Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro, percebe? Eu vou ter,
eu vou fazer, eu aconteço. Verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O que Tiago começa dizendo? Atentai quando? Atentai agora, hoje. É hoje que eu preciso dizer às pessoas que estão próximas a mim que eu as amo. É hoje que eu preciso liberar perdão. É agora. Então é por isso que a gente precisa se atentar. O tempo se chama hoje. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque a gente não sabe que dia que vai morrer. Quando que vai morrer. E segundo, a gente não sabe quando o Senhor virá. Pode ser agora. No próximo minuto, a gente não sabe. A nossa vida é muito frágil, nós somos muito frágeis para ficar carregando pesos ao longo da vida inteira. Agora, decida hoje, decida pelo Evangelho, decida por uma visão transformada a respeito da igreja, decida de uma visão transformada a respeito da sua vida, perdoe, se arrependa agora, hoje, aqui, nesse lugar. Não espera, porque você não sabe o que vai acontecer. Nós estamos passando medo. Consegui então, aleluia. Amém. Brincadeira. Eu queria que você começasse a pensar em tudo que está ao seu redor. A sua vida em todos os aspectos dela. Existem muitos aspectos da sua vida. Os seus dilemas, os seus problemas, as ansiedades, as tristezas, as preocupações, os filhos, a esposa, a família que ainda não sou casado, mas a preocupação de construir a sua vida em todos os aspectos dela. Queria que você começasse a colocar isso diante de Deus. Todos os problemas que você tem, todos os BO que você tem que resolver, tudo que te entristece hoje, e que você começasse a abrir sua boca e a louvar a Deus. Como diz o salmista no Salmo 95, venham. O tempo é de crise, as coisas são complicadas. Talvez a gente olhe para a vida e ela não está como queríamos. Mas vamos louvar ao Senhor.